Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e nessa semana a gente recebe aqui a nutricionista Lu Purgales para falar da nutrição no alto rendimento, principalmente. A Lu, minha amiga, é nutricionista de alguns dos triatletas profissionais que a gente tem hoje aí no field, né? A Jennifer Arnold, Antônio Bravo, o Iago Alves, o Enzo Kraus. Tem mais um aí que ela já revelou que vai ter mais um aí, mas não disse quem ainda. E nosso papo aqui é para falar exatamente sobre isso, como é que é a nutrição no alto rendimento. Hoje a gente fala muito sobre uma ingestão cada vez maior de carboidratos, o que que funciona, o que que não funciona, como faz essa migração, principalmente quando a gente teve os primeiros papos sobre isso. Foi em abril de 2025, quando a DJ ia fazer sua estreia, né, no 70.3, no caso em Brasília. E a Lu me falou um pouco dessa adaptação que ela tinha que fazer com os atletas de curta distância para meia e longa distância, como é que faz né, o gut training, né, treinamento de intestino, enfim. Então, trouxe a Lu aqui para a gente falar sobre isso. Falou individualmente alguns atletas aqui, como que foram as estratégias, dificuldades, até na curta distância, alguns detalhes que eu nem imaginava que ela olhava para poder passar o melhor para o atleta render nos seus treinos, claro, mas no dia da competição. Então, um papo muito legal. Aprendi demais aqui, tenho certeza que vocês também vão aprender muito. Antes de seguir, falar dos nossos patrocinadores, então a Felt, a One, a Blue Seven, a Feed Zone, Plant Power, a Outlive e a Rosa V são nossos parceiros. E lembrando, os links desses parceiros estarão aqui na descrição desse vídeo e os respectivos cupons. Eu vou deixar o link também do MT Desconto, onde vocês encontram não só esse, como todos os nossos outros parceiros de cupom. Tem muita coisa legal para vocês ali. Usando o nosso cupom, você se ajuda e ajuda muito também o nosso canal. E lembrando, se você curte o nosso canal, você pode ser membro do Mundo Tri. Do lado do botão inscrito tem um botão Seja Membro. Ali vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Se você tiver no teu iPhone, esse botão não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo para vocês, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio dessa semana com a minha amiga nutricionista Lu Purgales. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje eu recebo aqui. A gente está enrolando tem um ano para falar e hoje vai e a gente vai falar um monte. Pronto, de uma vez. Lu Purgales, tudo bom? Nutricionista, Lu Purgales. E aí, Lu, tudo bom? Tudo bem, e você? Que bom que deu certo, saiu finalmente. E esse ano a gente vai conseguir se encontrar muito, espero em provas também. E a gente vai ter muita conversa boa, né, para esse começo de ano. E espero a gente tenha uma segunda edição até o final do ano. Pronto, é isso. Agora demoramos, mas agora a gente vai fazer vários. Agora já para ficar na fila. Sim. Lu, antes da gente entrar no termo técnico, palavras, tudo, eu quero saber da Lu, atleta. Como é que é o seu envolvimento com o esporte? Eu gosto sempre de começar isso perguntando como é que a pessoa começou no esporte, como é que foi sua, porque eu não ser nutricionista hoje ligado ao esporte, então o esporte está Sim. tá na tua veia de alguma forma, né? É, eu sou da linha que começou no esporte depois de mais velha. Eu falo, pô, se eu tivesse começado lá com 20 anos. Acho que teria sido muito diferente, até a minha relação hoje de profissão e o quanto que eu consigo desprender de tempo, né, e disponibilidade para o meu dia a dia. A minha rotina esportiva ela é moldada em cima da minha agenda de atendimentos. Então eu ainda dou prioridade para os meus pacientes, aí eu vou encaixando, né, a minha rotina de treinos. Hoje eu voltei para o triatlon, fiquei um tempinho dedicado para o meu primeiro ciclo de maratona, mas eu tenho 37 anos e comecei praticamente a correr lá para os 28, 29 anos. Então Já a era minha nutricionista. já era nutricionista, Hum. nunca imaginei que eu ia correr. Eu trabalhava com outras áreas, eu trabalhava com educação nutricional em escola. Então, assim, só que eu já vislumbrava querer, isso lá atrás, eu já vislumbrava querer trabalhar com esporte. Em paralelo a isso, pós-graduação, especialização. E aí, aos pouquinhos, a onda das running crews me picou. Conhecia já grandes amigos, né, que tinham, né, a running crew Volt Runners. E aí comecei a correr. Nunca imaginei que ia correr 2, 3 quilômetros. E aí, daí fiz uma maratona.
virei triatleta na pandemia, acho que muita gente virou triatleta na pandemia, comprei bicicleta, sempre com incentivo do Edu. Então, comecei em 2020 o triatlon, demorei para fazer as primeiras provas de triatlon, e hoje eu consigo estabelecer uma rotina de triatlon ali para uma distância olímpica tranquilamente. Uhum. Eu tirei um pouco aquele peso de querer fazer mais, querer treinar mais horas, mas entendi que o que eu consigo é isso e estou feliz, é algo que me faz bem, é algo que tirei um pouco o peso de performance e hoje eu foco muito em qualidade de vida e conseguir Legal. ter ali meu tempo de treino todos os dias. Ó, ela falou Edu aqui, ela é esposa do Edu Ciroto, que esteve aqui no episódio 237. Foi até pegar o episódio do Edu, que a gente deixa aqui para vocês É. também. Então, vocês vão ouvir o nome Edu muitas vezes, é o Edu, sim, é o Pedala Edu, agora é Edu Ciroto, É o estamos mudando. pedaledor, até assim, eu tenho que mudar um pouco, que agora esse é o nome, né, que ele vai ficar, que anunciou, né, então acho que vai ter, assim, ainda uma combinação de pedaledo com o Ciroto. Vai, não, vai, não, eu também tô, quando eu fui gravar com ele, eu falei, Edu, qual é o teu sobrenome mesmo, velho? Porque você não coloca nem no teu Instagram. Aí fica difícil, Sim, né? Aí ele, não, vou colocar, eu tô mudando tudo. né? Lu, agora entrando, né, no ramo aí da nutrição, assim, acho que é uma das coisas que a gente vem vendo um monte de evolução de atleta e tudo. Eu tive a oportunidade de conversar com algum desses atletas mais tops aí do mundo, né, agora nos mundiais que eu tive e tudo. E todo mundo fala que a nutrição é o que tem ajudado muito a mudar a história do esporte e velocidade. Agora tô Uhum. falando do triatlo, mas imagino, né, perdão, que sejam em vários. Como é que a gente traça uma linha do tempo assim, o que que mudou, o que que vem evoluindo da nutrição, principalmente para esporte de endurance, que você tem visto desde que você entrou nesse mundo? O que tem evoluído cada vez mais é a capacidade de consumo e absorção de carboidratos, né, no endurance. E os tipos de carboidrato, né? Então, teve-se uma época que entrou muito a proporção de três tipos de carboidrato. Agora a gente tem visto de forma unânime, grandes marcas ao redor do mundo, tanto desde o Brasil até mundo, utilizando dois tipos de carboidrato em proporções 2 para 1 para 0,8, né? Então, o que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado, e o que tem sido um relato, né, e muitos testes com os meus pacientes que são atletas profissionais, atletas amadores que buscam performance, alta performance, a gente tem conseguido fazer uma boa proporção de consumo de carboidrato de uma maneira que não tenha desconfortos gástricos tão relevantes nesse processo de aumentando o consumo de carboidrato por hora, seja na natação, seja no ciclismo, na corrida e no triatlo, quanto juntos os Hum. três. Eu ouço muito falar hoje, né, o gut training, né, o treinamento de intestino, né, a galera começando a treinar essa absorção, Uhum. né? E como é que você trabalha com seus pacientes, por exemplo, isso, ó, o cara, às vezes o atleta ou a atleta tomava um gel por hora, você fala, não, agora você tem que tomar 3 por hora. Como é que você vai também dosando isso de uma forma genérica, claro, cada atleta responde de um jeito, imagino, né? Mas Uhum. como é que você vai trabalhando isso? Tem muitos pacientes chegam com muito, assim, constantemente com relatos de que muitos vêm com treinar em jejum, porque uma vez ou duas vezes ou algumas vezes não acertaram direito no pré-treino, não testaram outras opções. Então, entender muito o tempo de digestão de cada pessoa também muda. Então, como que a gente vai fazer? A meia hora antes, 1 hora antes, 1 hora e meia antes? Ah, mas essa pessoa precisa começar a treinar às 5 horas da manhã, é inviável acordar de madrugada para comer. Soluções, desde o que consumir antes de iniciar uma atividade física, Uhum.
um treino que vai ser leve, forte, moderado. Então, tudo isso vai impactar muito em escolhas do que vai ser essa fonte de carboidrato, o que que ele vai consumir, e durante também. Então, hoje a gente tem muitas opções de géis de uma digestibilidade muito boa. A gente tem opções de hidrogel no mercado. Muita gente tem se adaptado muito bem porque absorve a, a maneira como é essa ingestão e como que é essa absorção, ela é diferente. Então a gente consegue trabalhar algumas opções e pede sempre um pouquinho de paciência, porque nem todo mundo se dá bem logo de primeira com uma marca, com um gel. Então, muitas vezes eu falo, vamos treinar num lugar seguro. Se acontecer qualquer coisa, você faz uma pausa, entende o que aconteceu, me dá o feedback e a gente tenta outra solução. Então, tem pessoas que têm, às vezes, sensibilidade com frutose. E aí, como que faz? Hoje em dia, a maioria dos géis tem frutose junto. Então, é sempre assim, uma matemática, eu falo que é quase uma alquimia da gente, né, entender o que funciona para cada um. Uhum. Mas eu gosto muito de trabalhar. Legal. Ah, a gente precisa chegar em 60 gramas hora na corrida e hoje você está consumindo 20. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos tentar colocar um pouquinho mais de carboidrato, fazer um estoquinho de carboidrato maior no dia anterior. Vamos pensar numa solução de um consumo de carboidrato sem gerar um grande impacto de volume antes de começar um treino. E aí a gente coloca um carboidrato no meio desse treino. Ah, vai ser a melhor quantidade? Não, mas a gente precisa ir com cautela, porque cada indivíduo Uhum. responde de uma maneira diferente. Não, eu lembro que fui fazer o ciclo agora para Aracaju e eu fui tentando testar isso aí. E teve dia que eu saí, por Uhum, exemplo, acho que também na bicicleta, né, que é um lugar mais fácil de comer, né, do que na uhum, corrida. E de uhum, sair envergado, assim, falou, cara, passei do ponto, não, beleza, entendi, falei, opa, uhum, volta umas casinhas, uhum, mas eu fui, né, é, lá era 30, 40 horas, vamos botar 50 nessa semana e um pouquinho, uhum. e até, Sim, opa, não, não, isso não aqui dá não para vai. dobrar de um dia para o outro, né? De uma sessão de treino para outra. Vai ter refluxo, você vai sentir às vezes alguma pontada lateral, né? Quantidade de água. Isso é válido também para a quantidade de água que a gente Sim, ingere, né? Então não dá para sair, não tomo nada durante uma hora de treino, né, durante a semana, e aí chega no final de semana, vai fazer a transição, de repente quer tomar 1,5 litro. Vai sofrer. vai dar ruim. Então, é um trabalho minucioso, é um trabalho de paciência. Lu, quando a gente falou ano passado, né, que era pra gente ter já saído coisas, foi muito quando a DJ, né, foi largar o 70.3 Uhum, Brasília, eu lembro bem do período. E você sim. tem atletas profissionais, legal você citar também quem são os seus atletas hoje. E a Uhum, gente falar, acho, talvez da DJ aí, que foi na época foi o nosso tema, mas é uma atleta apesar de a gente estar falando de endurance, era outra distância, que come muito pouco, né? Tem uma cabeça de comer pouco, né? O hábito é comer menos ali durante a prova para um lugar onde uhum, começa esse negócio de carboidrato, X por hora, tem que beber água, às vezes no prova de sprint não bebem nem água, né? Prova de olímpico, talvez um gel ou outro ali. Então, né, uhum. resumindo, quem são seus atletas e como é que foi, vamos falar da DJ então, que era o tópico ali, como é que foi também essa migração do atleta de curta distância para meia distância na parte nutricional? Bom, boa. Acho que esse é um tema bem legal. Muita coisa. Eu estava vendo quando que a DJ passou comigo. A primeira vez a gente vai fazer 2 anos juntas, né? Uhum. Então, isso é super. Na verdade, final desse ano, em dezembro desse ano, a gente faz 3 anos de acompanhamento juntas. Então, Legal. quanto mais tempo com o atleta, a gente conhece, sabe, às vezes até por WhatsApp, ou por alguma postagem, ou algum resultado de um treino, eu já sei o que está acontecendo, se foi bom, se não foi, se está acontecendo alguma coisa. Então, quando a gente abre, a gente realmente se dedica a Uhum. criar uma relação.
com cada atleta é super, super, super legal como a gente vai evoluindo nesse acompanhamento juntos, né? A gente cria uma conexão de confiança junto com uma amizade e junto com um cuidado muito grande. Isso individualmente para cada um. E isso, assim, para mim é muito. Eu nunca vou normalizar isso. Né? Trabalhar com grandes ídolos e ter um contato tão próximo, isso é muito legal. Então, estou com a DJ, foi a primeira que eu comecei a fazer acompanhamento junto. Depois foi o Iago Alves, então a gente está há 2 anos com acompanhamento juntos. Aí ano passado comecei o acompanhamento com o Antônio Bravo, então no final do ano passado ele começou a passar comigo. Agora em janeiro, o Enzo Kraus, a gente começou juntos e em breve mais um triatleta profissional aí para começar um acompanhamento. Ó, deixar pra galera no comentário aqui o que vocês acham que é o nova contratação aí. Então vamos ter mais um triatleta profissional. E isso eu não estou falando do Edu Ciroto. É, né? Tem o Edu, né? O Edu não conta ainda, Agora O tem, Edu é de né, casa, o né? Edu não conta. E como como a Jennifer, ela vem da curta e a gente migrou para as provas de 70,3, foi quando a gente conversou e falou, nossa, né, o primeiro foi um susto, mas aí para distância de 70,3, a Jennifer já fazia treinos que mais do que supriam uma demanda ela quando ela treinava para quando ela treina, né, e já treinava antes, para as distâncias curtas, olímpico, ela já tinha volume de 70,3, né? Mas as estratégias de prova eram completamente diferentes, né? Tanto pensando na dinâmica, aonde que vai ser, que país que vai ser, como que é temperatura, como que é a umidade, como que é o terreno dessa prova. Então, tudo isso ela vai, ela me passa um calendário e a gente vai sempre batendo se esse calendário mudou, Uhum. de acordo com o que o Ortiz pediu para incluir ou para abrir mão de alguma prova. Então, tudo isso influencia em como a gente vai fazer um planejamento para uma prova específica, para um planejamento de suplementação. Então, não é só um tempo de prova, como que vai ser, e eu coloco lá uma quantidade X de carboidrato, sódio, água, quantos géis. Não, é estudar realmente como que vai ser essa prova, como que vai ser a dinâmica dessa prova, qual é o impacto do resultado dessa prova para o cenário mundial, para a pontuação, o que ela está esperando. Então, tudo isso é muito conversado. E a gente saiu de uma suplementação bem menor, mesmo uma prova de olímpico, tem uma suplementação considerável, pensando na dinâmica pré-prova, depende muito também de que horas vai ser. Então, tem a dinâmica pré-prova e dentro do ciclismo e da corrida, como que ela vai levar essa suplementação e o quanto que ela vai usar, né, de consumo de carboidrato, água e os eletrólitos. Então, mesmo numa prova de curta distância, tem um consumo considerável. É, eu levo sempre em consideração, eu peço para ela sempre colocar um pouco a mais de carboidrato na garrafa, porque ela não vai conseguir zerar essa garrafa, é muito rápido, é muito dinâmico. Então, se vai chover, se não vai, se vai ter pavê, né? Se vai ter o paralelepípedo durante o ciclismo, como que vai ser a dinâmica, quantas curvas, né? Como que vai ser a dinâmica. Então, tudo isso influencia no quanto ela vai conseguir pegar a garrafa, né? Ó, Numa prova de não tinha pensado curta, nisso, olha que isso.
É muito louco, é muito louco. É, você vai ter subida, você não vai. Então, você tem Sim. que pensar exatamente, você tem que entrar na cabeça de como é que ela vai estar na competição, para em que momento que ela vai fazer essa suplementação, que não vai impactar dela perder o grupo, perder ali a posição, para ela ter energia suficiente para aguentar, né? Então, isso é com muito teste, com muita paciência. Vamos lá, a gente vai conseguir. Então, no começo falhava um pouco, depois ela foi pegando ritmo, foi entendendo, né? A gente foi encontrando o que era o melhor, né, para aquela modalidade, para aquela intensidade, o quanto de cafeína ela ia tomar, quanto tempo antes ela ia tomar cada gel com cafeína. Então, mesmo numa prova de uma altíssima intensidade, ela consegue tomar gel, cabe ali o gel para ela colocar. E, lógico, sempre pensando qual é o gel preferido para ela querer tomar o gel na prova. Então, da curta para a longa, foi um caminho um pouquinho mais, um caminho um pouquinho mais delicado de entendimento, não só de entendimento, porque a gente conversa muito abertamente, assim, eu e ela, a gente sempre teve muita sinceridade, muito cuidado, né, com todo o acompanhamento. Mas a primeira prova que foi Brasília foi onde tudo mudou e a cabeça não acompanhou ali na dinâmica da prova. Então, foi quando mesmo ela sabendo da importância, foi quando não chegou a ser 100% e foi quando ela mais sentiu o impacto de um consumo maior de carboidrato durante a corrida, porque até 10 quilômetros, na intensidade que ela corre, é uma coisa. De repente tinha mais 11 e ela tinha que tomar mais gel. Então a temperatura já estava elevada, a frequência cardíaca já estava muito alta, ela já tinha consumido muito líquido, muito carboidrato, e aí foi quando ela sentiu, mas o gelzinho estava na mão. O E, a- gelzinho estava na mão. e ela não conseguiu comer E tudo, a, então. ela Tomou, tomou, foi mas empurrando. foi empurrando, foi empurrando. Legal. E aí a gente ela foi adaptando muito a cada competição. Ela foi conseguindo tomar, foi conseguindo fazer a suplementação certinha, tanto é que chegou em Floripa, ela terminou sobrando, né? Então, Floripa foi foi a prova do 70,3 mais redonda que ela fez até hoje. E foi quando tudo encaixou, tudo encaixou. Então, assim, quase um ano, quase um ano Hum. treinando, testando, conseguindo manter o ritmo, conseguindo entender dentro da que ela entra no modo competição, assim, foco 100%, mas ela tá ali olhando potência, batendo o tempo do relógio, ela foi Hum. entendendo que a suplementação precisa acompanhar o ritmo da prova. É muito difícil fazer atleta comer? Não, Não. não é. Não Falar. é. Assim, os meninos comem muito bem. Os meninos comem muito bem, assim, é uma coisa assim, é um volume muito grande de comida. Uhum. O que acaba prejudicando um pouco as refeições bonitinhas, café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, de acordo com o dia, de acordo com a rotina, quando eles têm uns treinos longos e um vai em seguida do outro, e aí acaba que não consegue fazer exatamente todas as refeições no dia. Uhum. Mas, mesmo não conseguindo fazer todas as refeições no dia, a gente precisa sempre ir alinhando e conversando e encontrando alternativas
o que aumentar, como aumentar e o que suprir de demanda, aí não é nem de mais, a gente não está nem falando mais de carboidrato e proteína, mas sim de micronutrientes. Uhum. Porque você não fica à base de pão, ovo, açaí, banana, granola, mel, né? E os carboidratos em geral né, o que que eles vão consumir na garrafinha, gel, eletrólito, senão fica muito monótono, né? A alimentação fica muito monótona e eles precisam dos micronutrientes também. Então precisa de, né, o que está nos micronutrientes, vegetais, outros tipos de fruta, né? Não está consumindo a quantidade de fibra suficiente. Então a gente precisa, né, encontrar opções e soluções para também eles não ficarem com uma baixa ingestão, né, de vegetais, né, desde salada até legumes. Que assim, querendo ou não, uma hora a conta chega, né? Você faz isso uma semana, 2 semanas, 3 semanas, você até bateu os macros ali, mas os micros não bateu, Uhum, uma hora a conta chega, né? uhum, uhum. Porque carboidrato vai que vai, né? Ah, Mas aí precisa ficar assim, não, realmente, como que tá essa alimentação, né? Macarrão também, né? Então, o carboidrato acaba reinando muito e a gente precisa mais dar esse direcionamento para esses micronutrientes. é fácil de achar, né? Você em qualquer lugar para, ele compra um pão de queijo, só vejo os meninos lá, o Enzo, os meninos só postam, compraram um pão de queijo no negócio, tomaram uma coca, e aí você vai Uhum. resolvendo, mas micronutriente não tem nada, né? Exato, exato. Você bateu a caloria, mas o resto. E você acha que, você falou, foi legal entender um pouco dessa dinâmica com a DJ, porque eu vejo a galera, né, de curta distância comendo muito menos, ou se preocupando muito menos, e não tinha pensado nisso, né? Uhum, Que realmente, se ela tá no retorno, ela não vai conseguir pegar a garrafa, e é pelotão, ela não pode perder o pelotão, aí uhum, o pavel e tudo. É, uhum, com Bravo você passou uma experiência parecida também disso, dessa adaptação com ele, da atleta de curta distância? Se quiser falar, né? A gente uhum, está falando das pessoas aqui, mas é só porque a gente ouve falar muito da longa, porque na longa realmente ela vai uhum, ficar 30 quilômetros de linha reta ali, na tua posição, uhum, sozinho e tal. Você, uhum. depende de você, mas com o pessoal da curta fiquei curioso, não imaginava que tinha, não me liguei que tinha tantas nuances assim também. Uhum. Eu falo que, olha, hoje em dia, assim, para olhar toda a parte de guia do atleta, então, a World Athletics eu já decorei aonde que ver, como ver, né? Então, entro no YouTube, eu olho tudo, né? Onde que vai ser, como que vai ser cada prova, então a gente começa a aprender, a gente já sabe, né, durante os anos já sabe como que é a dinâmica de cada prova, isso é muito legal. Com o Bravo, a gente fez eu consegui fazer duas estratégias de prova com ele só. Então é mais recente, Uhum. mas porque a prova dele acaba tendo 50 minutos, são provas extremamente curtas, né? Então, a ideia é a gente conseguir encaixar um pouco mais de carboidrato, né? No- Pelas nossas primeiras consultas, no início, de feedbacks, como que ele tinha o hábito de fazer, o que que faltava, o que que ele sentia, como que eram as percepções dele durante as competições, em que momento ele começava a sentir que estava faltando energia. Então a gente tem um caminho, a gente está ainda desenhando esse caminho. Eu ainda não cheguei ao o que eu quero propor para ele, o que a gente conversa para propor de consumo para esse ano, mas eu não tenho dúvida que vai melhorar essas percepções dele, porque aí a dinâmica dele é muito intensa, porque ele faz muita prova de sprint, são provas assim extremamente rápidas. Então a gente ainda está desenhando, ainda está nesse costume, Uhum. né? Eu até falava assim, eu escrevi no plano, né? Leva esse segundo gel, confia, vai dar certo, né?
é, assim, até mesmo de contato pré-prova. Então, deixo muito aberto, assim, para cada um que precisar. Eu fico 100% de plantão de final de semana quando tem prova. Então, qualquer dúvida, o que precisar, meu WhatsApp está ali, né? Sempre disponível. Eu pergunto, vejo se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, se está sentindo alguma coisa. E se precisar tirar mais alguma dúvida em relação à estratégia de prova, se teve alguma mudança de horário, algum detalhe, ou, por exemplo, tem atletas que gostam e têm hábito de comer arroz branco na véspera e na manhã da prova. Tá tudo certo, tá em hotel, tá em Airbnb, conseguiu comprar, tá tudo em ordem. Teve até um caso que foi super assim específico em Brasília. O Iago e a DJ eles ficaram no mesmo lugar, né, no mesmo hotel. E eles pediram no hotel o arroz branco. E aí chegou o arroz branco e tudo mais. Quando eles foram comer, era alho puro. Tinha, acho que não Uau. sei quantos fizeram com muito alho, arroz. Aí, tipo, eles comendo, chorando, cada um, tipo, acho que um mandou mensagem pro outro: Meu, você pediu arroz? Tá horroroso esse arroz. E eles lá comendo, chorando, cheio de alho, aquele gosto de alho, sei lá que horas da manhã. Então, assim, essas coisas Uhum. acontecem, né? Então, e aí é uma construção de, é o que eu falo, de confiança, né? E de cada um se sentir à vontade, né? Em como conversar, como mostrar o caminho de algo diferente de que eles estavam muito habituados e acostumados a fazer. Uhum. Eles fizeram durante muito tempo aquilo. Então, é aos poucos que a gente vai, né, mostrando que existem novas opções e novos caminhos, e aí a gente vai adaptando isso até eles se sentirem confortáveis de, legal, vamos testar, vamos embora nessa estratégia, vamos ver no que vai dar. Então, acho que é mais ou menos isso. O atleta hoje, né, esses atletas mais novos aí que estão chegando para você, eles já são mais preparados para essa coisa de nutrição, porque eu acho que os mais antigos não sei, é uma percepção talvez que eu tenha. A galera, não, pega um gel aí, vai, leva uma banana e vai. Você acha que a nova geração já chega um pouquinho mais sabendo um pouquinho mais, ou mais interessada ao menos nisso, no tema? Olha, todos que passam comigo são muito abertos. Eles são Uhum. muito abertos e eles já são muito ligados, porque eles acabam tendo contato com atletas do mundo inteiro, os melhores atletas do mundo todo, e um conversa muito com o outro, eles trocam muita informação, e eu adoro quando eles me perguntam, quando eles me trazem alguma coisa nova, um suplemento novo. O próprio Bravo me mostrou um suplemento novo que ele está querendo testar, que ele perguntou se eu conhecia, eu não conhecia aquilo que ele estava me mostrando. Aí a gente vai atrás, estuda, vê qual é a melhor maneira, que horas toma, como que é o princípio ativo desse suplemento, o que ele vai ajudar, comprovação científica ou não. Então é muito legal porque eu acho que todos são muito abertos, pelo menos que trabalham comigo, as Uhum. que passam comigo, eles são muito, muito, muito abertos e sempre assim querendo evoluir também em consumo de carboidrato hora. Todos fazem um bom consumo e têm muito potencial de aumentar e se dar muito bem com um consumo maior de carboidrato hora. É, não, legal, legal entender, porque hoje realmente fala-se muito mais abertamente sobre isso, né, sobre a nutrição, cada um fala um pouco mais do seu plano, né, de prova e Uhum. tal, então ficou Uhum. um tema mais aberto. Na tua É. profissão, ficou mais fácil ou mais difícil esse tanto de coisa que tem de carboidrato hoje, e é gel com não sei o quê, um com, um sem, um sem. Como é que fica para Nutri, como também conseguir acompanhar todas essas histórias acontecendo ao mesmo tempo? Sim, sim, eu adoro.
Eu adoro. Quanto mais melhor, eu piro, eu gosto. Quando os pacientes vão para fora, eu peço para trazer para mim, ou muitos de fora, quando né, essa possibilidade da consulta online é maravilhoso. Então, assim, com todos os meninos, com a própria DJ, é, a gente se vê pouco, né, no presencial ali para fazer as medidas, para fazer né, a antropometria, tudo. Mas eu adoro assim explorar marcas né, de fora, dos Estados Unidos, da Europa. Nossa, a Europa tá assim com marcas absurdas. Então eu vejo uma marca nova, já tô ali, opa, né? Então as próprias marcas que hoje em dia, né, o Pro Tour fala assim muito em todos os canais, muito sobre nutrição também. Então as marcas que estão ali com o Protura, eu, opa, já pego, já pesquiso, vejo, mas é uma tendência muito grande né, de hidrogel e uma tendência muito grande de géis neutros e com maior aporte de carboidrato por unidade, né? Então, 40 a 50 gramas tranquilo de achar fora do Brasil, e com opções assim, opções realmente muito boas. E o mercado nacional também tá assim, tá hoje em dia, nossa, é uma bênção o que tem de disponibilidade de marcas e tipos, de valores. Então, você tem desde uma marca que tem um preço mais acessível a marcas que você acaba utilizando, infelizmente. Muitas pessoas conseguem, às vezes, utilizar suplementos, né, suplementos mais caros, mais em treinos estratégicos e em provas, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer uma adaptação dupla ao consumo de um tipo de gel, né? Testar um tipo de gel para treino e testar um tipo de gel para treino-chave, treino específico, simulado, que vai ser o que vai usar na prova. Então, tem isso também. Eu ia perguntar isso porque eu fazia isso também, porque realmente hoje, porque tem mais tecnologia e tudo, e os preços subiram, né? E se você vai. Uhum, Antigamente você fazia era um gel a cada meia hora, tá tudo certo, não era tão caro o treino. De repente você tá falando de uhum, 90, 100 gramas, e um treino de 4 horas, 3 horas, quando você vai ver, realmente fica uhum, né, um negócio pesado, né? E eu lembro que eu treinava com o treinador, ele falou, para com esse negócio, para de ser mão de vaca, já que você está fazendo esporte, faz direito. Eu falei, cara, mas eu não consigo, se eu ficar tomando só o Gelcar todo dia, vou quebrar, não vai uhum. dar. Então não tem. É insustentável, né? E assim, infelizmente, é o que acontece com muitos atletas profissionais, né? Muitos deles não têm patrocínio de marcas de suplemento e a gente precisa ficar encontrando alternativas. Assim, isso é algo que me pega. Assim, eu compro essa briga, Uhum. assim, de verdade, porque é o combustível deles. Eles dependem disso para treinar e para dar resultado. Então, eu acho que falta um pouco, né? Acho que não um pouco, falta. Tem marcas que abraçam muito, né? Uhum. E assim fazem de tudo para atletas profissionais, mas falta um movimento geral, assim, porque são poucos que têm esse privilégio, né? E muitos compram o próprio suplemento e é um volume absurdo, né? Então é algo que, olha, eu fico muito chateada, né, com isso que Uhum. acontece, porque é uma das coisas mais importantes que eles têm, que não adianta ele ter um equipamento, não adianta ele ter um tênis, né, mas ele precisa também ter o substrato para ele desempenhar e conseguir entregar os treinos para entregar resultado na prova. Então a gente tem que encontrar soluções para eles conseguirem manter um bom consumo, não ficar num déficit durante os treinos e, e ter o suplemento que eles vão usar na prova. Mas assim, se você coloca 30 horas de treino, 40 horas de treino, imagina se eles estão fazendo entre 120
160 gramas hora, isso no ciclismo, mas a maioria consegue e faz 100, 120 gramas hora na corrida também, faz as contas, É. né? Quanto que não vai por semana. Então, eu acho que é um movimento que espero, do fundo do meu coração, que as marcas comecem a olhar, né? E não só, né? Pelo menos não tem disponibilidade para um patrocínio, seja um apoiador, Uhum. né? Forneça o que, que esses atletas precisam, porque a gente tá um movimento tão legal, né? Um movimento que ascendeu. A gente tem visto isso, né? Desde o amador que esgota em minutos, tá? Daqui a pouco vai virar o Challenge Hot, né? Que É. esgota em segundos, né? É. Eles são as nossas maiores inspirações, a gente se inspira neles, é algo assim que não tem como dizer, né? Você poder fazer a prova com seu ídolo, você cruzar com ele, você vê-lo. Sim. Então, acho que é tudo uma somatória. Então, do fundo do meu coração, espero que isso vá, né, melhorando cada vez mais para eles terem uma condição de não ficar economizando suplemento ou precisando fazer um malabarismo para poder ter suplemento para treinar e conseguir entregar, né, o que os treinadores estão propondo para eles para um resultado de uma prova que é o trabalho deles, né? Eles treinam tanto para as provas, alvos, é, então eu acho que é um desabafo meu, que é uma dor minha que eu Concordo. compro muito isso. Não, concordo, porque assim, como é que a gente vai falar de alto rendimento se o atleta, né, tem que calcular se vai sobrar dinheiro para poder comer na prova, não está usando o suplemento ideal no dia a dia por causa de grana e está Uhum, gastando só para a prova, por mais que acho que uhum, adapte, não vai adaptar 100%, né, se você não usar aquele negócio uhum, talvez todo dia. E o seu uhum, concorrente, às vezes, está fazendo, está conseguindo fazer um ou outro. Então você fica, vai criando cada vez uma distância maior e não evolui, né? Você uhum. está, enfim, é um ponto bem importante. Realmente é difícil, a gente É, sabe que se compra essa briga também do atleta profissional há muito tempo e uhum, é, sim. é complicado. Eu vejo um movimento muito positivo, né? Tem marcas assim que, olha, são maravilhosas, mas eu acho que falta a gente abrir um pouco mais as portas e dar e eles terem esse privilégio de poderem, né, ter toda a suplementação que eles precisam, porque realmente assim é um volume descomunal. Quem é amador sabe, né? Agora, eles, imagina, é quase, é dobro ou triplo. É. Lu, você falou aí também sobre micronutrientes. Eu vejo tem Uhum, aparecido mais produtos, mais marcas, né, nesse sentido. Acho que pelo uhum, Ironman apareceu uma primeira lá, né, que era a AG1. Aqui no Brasil, vou sim, fazer o jabá, né, Outlive, que é meu amigo Ferpa, e patrocina aqui também a gente. É um caminho que você está aham. vendo também dentro da nutrição esportiva, esse aumento de suplementação nos micronutrientes, com micronutrientes ou nos micronutrientes, não sei a palavra certa. Sim, nossa, e assim, reforçando, né, a Outlive, acho que veio para. Nossa, quando eles falaram do lançamento, quando lançou, eu falei, nossa, obrigada, obrigada, porque eu ficava ali babando nas marcas que tem no exterior e faltava muito uma marca que a gente pode confiar e Uhum. que seja um produto palatável, né? E que seja um produto com uma duração, né? Cada embalagem, uma duração mensal, né? E com essa dinâmica de consumo dia, né? Desde um amador que, né, tem um volume de treinos alto, tem uma dinâmica de vida muito intensa, níveis de estresse, né, relevantes em relação à rotina de trabalho. Por mais que tenha uma alimentação boa, sempre está precisando repor, né? Precisa sempre de uma quantidade a mais que o corpo demanda mais e precisa, né? Tá sempre com eu falo que tá sempre com um degrau acima, né? Uhum.
Então, eu vejo como uma tendência também, e uma tendência muito positiva, da gente ter acesso a um suplemento que está tudo ali em uma coisa só. Então, isso para adesão do paciente, né? A minha adesão como prescritora, né? Como nutricionista e consumidora também. E tanto para prescrever quanto para quem está recebendo, você fala, imagina, às vezes chega, vai no nutricionista, o nutricionista passa 2 páginas de suplemento, cada um de uma marca. Aí você olha, tem 15 cápsulas para tomar todos os dias, e aí tem horário específico, porque uma tem interação com a outra, e aí uma absorve melhor de manhã, a outra é para tomar depois, 30 minutos depois de cada refeição. Então, a gente tem um suplemento Sim. só, que toma ali gostosinho, toma logo de manhã, já absorve tudo, né? Então, eu vejo como uma tendência muito positiva, eu tenho colocado isso muito na minha prática clínica. Uhum. E é um tema que se fala mais hoje, né? Micronutrição como suplementação, né? Você Uhum, acha que você falou, claro, né? Você falou de verduras, né, salada e tudo, mas hoje é uhum, mais, uhum, parece ser, não sei, olhando de fora, o novo. Ok, já atacamos muita parte de carboidrato, proteína, gordura. Vamos agora, uhum. esse é o novo norte, assim. Exato, exato. Não, isso eu tenho visto muito isso, né? Falando muito sobre isso, e é uma questão de longevidade também, né? Não só sobre performance, mas sobre uma nutrição diária, uma nutrição que te traga longevidade. Então, você ter ali um bom consumo de tudo que você precisa, que você tenha o aporte necessário para absorver tudo, né? E aí você complementa, logicamente, né, no seu dia a dia com você desenha todas as suas refeições e você tem um complemento extra. Isso é muito, muito positivo pensando, em saúde como um todo. Lu, um outro ponto que eu tenho sofrido bastante, eu estou fazendo uma consulta aqui com a Lu e ela não está vendo. Não, brincando. Mas eu tenho visto também outra coisa que a indústria, né? Eu acabo vendo muito do parte do triatlon, mas é a parte da hidratação, né? Então, Uhum, antigamente, não, põe sal, põe sal na água, põe sal e vai. Hoje você vê marcas patrocinando, né? O Mundial de Ironman, por exemplo, em meio Ironman em Marbella, era Precision, uhum, Hydration, eles uhum, têm gel também, mas o carro-chefe era a parte de eletrólitos, né? E uhum, uma das coisas que eu tenho mais sentido, né, morando agora no Nordeste, assim, é o quão difícil é treinar nas condições aqui e o quanto que eu tenho que suplementar, não sei se é a palavra suplementar, o quanto eu tenho que hidratar de verdade, né, água e sal, água e eletrólitos todo dia, porque não rende, o batimento vai alto, tudo. E você falou da DJ, né? Que hora ela tá competindo em Brasília, daqui a pouco ela pega um voo, vai para Abu Dhabi, lá, vai para Dubai, vai não uhum, sei aonde, uhum. compete, aí volta. Sim. Como é que você também faz essa estratégia de hidratação? Pode ser com um atleta ou outro, mas se eu quiser dar um geral, assim, do que é importante, e se quiser falar de algum case de atleta seu também, fique à vontade. Eu ainda assim, eu sonho em ter assim. Hoje tem dispositivos, né, que eles podem até comprar fora, mas são dispositivos caros, né? Tem uma marca que é muito legal, que é a Nix, que é um patch que você coloca, e aí você até tem um USB, você carrega tal, e tem o sensor que você pode utilizar em todos os esportes e você pode consumir enquanto você treina e faz todo o cálculo, né? Do mais para menos, quanto que você consumiu, quanto que você realmente gasta e quanto faltou. Isso seria um sonho, né? Um sonho assim de para ter realmente uma análise, né? E até para a gente comparar um dia mais úmido, um dia mais seco, horário, indoor, outdoor. Isso seria o melhor dos mundos, né? Tem a questão do teste de sudorese, que é realizado, né, em algumas clínicas, mas é uma coisa mais pontual e acaba sendo mais, geralmente faz mais na corrida, né, para realmente ter ali quanto que cada um precisa.
com a DJ, o Iago, agora com o Enzo Bravo, a gente está muito assim. Eu acabo calculando muito de acordo com o local que eles treinam e aonde que vai ser a competição versus feedbacks deles de é, percepções em treino. Tipo, eu fiz 4 horas muito forte de bike, depois tinha, né, 21 quilômetros em race pace. Senti que pegou aqui, senti que começou a dar uma cãibra. Então a gente vai ajustando muito de acordo com cada temporada, onde que eles estão treinando, como que está mais ou menos a previsão de tempo e quanto que eles vão consumir. Mas cada um tem o seu consumo por hora, né? Junto com eletrólitos, não só somando o sódio que tem no gel ou que eles acabam vindo já com o próprio suplemento, mas é sempre pensando muito em todos os eletrólitos, né? Não só o sódio, mas potássio, magnésio. Então, a gente meio que eu vou construindo com eles e entendendo para cada tipo de prova, subida não é subida, mais seco, mais úmido, isso varia muito. Tanto é que já mudei na véspera, São Paulo, eu mudei a estratégia de todos na véspera. Porque teve muito sol, né? Esquentou, né? Uhum, uhum. Esquentou mais, aí eu vi lá a umidade, mas acontece de precisar refazer a estratégia de prova na véspera por mudança climática. Se esfriou demais, se esquentou demais, não só a demanda de eletrólito muda, como de carboidrato muda também. Mas é muito assim, de feedbacks, como que foi a sensação, percepção em provas. A gente fez essa estratégia, foi 100%? Não, foi tipo 70%, foi 80%. E a gente vai entendendo o quanto que cada um transpira quando a gente não consegue fazer todos esses testes, como que foi a percepção. Nossa, legal. Eu tive essa percepção aqui na prática, né? E aí fui também tentando me Uhum, ajustar, porque eu não estava entendendo onde é que vinham minhas quebras. Isso que é... E eu falei, pô, mas não faz sentido. Aí eu comecei a ver que meu batimento estava começando muito alto já antes. Aí uhum, eu falei, uhum, E aí, e sono, né? Ficava muito cansado com sono. Eu falei, cara, mas eu não treinei tudo isso para tá com esse sono todo. Aí eu comecei a ver, aí tomava o eletrólito, opa, peraí, aí já é meio que 2 vezes ao dia eu já vou tomando alguma coisa. Né? Em Maceió faz calor o tempo inteiro, então já tem uma uhum, umidade alta, calor alto, tá sempre, e eu suo bastante, nunca fiz o teste, né? uhum. Mas foi uma coisa que eu adicionei na minha rotina esse ano, assim, esse último ano, né? De ter mudado para cá. Às vezes tomava um pouco de eletrólito em treino, mas hoje no dia a dia, de segunda a segunda, sabe? Uhum, uhum. Não, e assim, e aí eles fazem 3 treinos dia, né? Então é uma demanda alta, né, de reposição. Então eles usam constantemente, né, eletrólitos desde o intratreino, entre os treinos, porque geralmente, natação sempre em primeiro, e aí o que acaba, o último, para não ficar sofrido, para não sentir nada na última sessão do dia, aí tem que fazer tudo bonitinho até chegar 100% para o último treino do dia. Lu, eu perguntei se a sua vida estava mais, né, difícil por causa desse tanto de informação. E aqui a gente falou várias coisas técnicas e tudo. Mas pro atleta iniciante, porque às vezes eu vejo que a galera, a gente, principalmente no triatlon, eu tô fazendo agora Aham, uma autocrítica, né? O triatleta gosta de complicar as coisas. Então, uhum, vai entrar, não, você precisa ter o medidor de potência, você precisa ter relógio tal. E a quem vê de fora, fala, meu Deus, nunca vou fazer esse negócio, preciso fazer um MBA para fazer triatlon, né? sim, É, sim. você acha que também está mais complicado isso para o atleta que está iniciando de cara, porque pô, eu já estou há 15 anos no triatlo, hoje eu entendo algumas coisas de nutrição, né? Não sou nutricionista, obviamente, mas você já vai entendendo algumas necessidades, porque você vai ouvindo aqueles termos várias vezes.
Só que quem entra agora fala, meu Deus, como assim se tem cafeína, se tem sódio? Não, é frutose, Uhum. é 1 para 0,8. Você acha que está mais É. complexo também para quem está entrando? E como é que a gente talvez simplifique essa entrada para depois o atleta e aí sim ir entendendo essas outras necessidades depois? Sim, sim. É, eu adoro quando vem algum atleta iniciante, né? Que eu falo, legal, vou ensinar, né? Vamos pegar cru, né? E aí vamos ensinando passo a passo, né? Então é igual uma escolinha, né? Vamos ensinando passo a passo. É, mas alguns já vêm, né? Com essas, né? Já vêm preocupados, né? O quanto que já é tudo tão caro, né? E você fala, meu Deus, preciso de tudo isso logo de cara? Não, né? Não precisa, né? Então, como eu falei, existem marcas que facilitam isso, que você tem valores e possibilidades de você começar com um suplemento que seja muito bom, né? Mas que seja mais em conta, você não precisa ali do super top plus, né, para começar. Então, e você também estar começando, né? Você poxa, vai começar ali com um treino curto, toda uma adaptação. Então, hoje a gente vai ensinando em que momento que você vai precisar consumir e o que você vai precisar consumir. Já teve muitos pacientes que, vamos fazer um pedal? Compra um isotônico né, que já vem pronto, ele tem 30 gramas de carboidrato, tem um pouquinho de eletrólito, você já aproveita, hidrata, consome o carboidrato e faz o seu pedal, coloca na garrafinha, coloca na caramanhola. É, então a gente vai criando uma adaptação. Então, quem está começando muitas vezes se sente muito inseguro de pedalar na rua. Então, vamos otimizar o que essa pessoa precisa fazer, né? Então, ele já está inseguro com a bicicleta, tá com a sapatilha, sem a sapatilha. Que momento que ele vai conseguir pegar a garrafinha? Não, ele vai parar para hidratar, vai parar para comer. Então, vamos começar com uma bananinha, vamos começar com um sólido, se você vai parar para fazer uma suplementação. Então, é criar e criando uma rotina, e aí aos pouquinhos vai incluindo algum suplemento. Tem gente que não gosta de suplemento, tem gente que gosta de treinar por qualidade de vida, por lifestyle, não tem a pegada de consumir suplemento. Tá tudo bem, a gente coloca o que essa pessoa está se propondo a fazer. Sim. Não adianta, você tem que ler muito como que é o seu paciente, tem que estar ali na cabecinha dele e entender o que vai funcionar. Não adianta você chegar e falar, vou te entuchar de suplemento, aí ele vai falar, louca, não vou, nem volto, né? É, então, cada um tem uma realidade, cada um tem uma necessidade. Eu comecei pedalando, eu tinha que parar para comer, né? Caía muito, desclipando A a sapatilha. sapatilha. Mas eu fiquei muito tempo na pandemia, eu levava até bananinha, eu levava até damasco na minha jersey, ficava caçando ali, comia. Treinei muito tempo ali, porque eu também comecei do zero ali numa bike speed. Então, a gente também, né, a gente precisa trazer um pouco mais da. A gente consegue simplificar, não precisa ser tudo tão difícil. Legal. Para essa pessoa criar gosto, senão ela fala, nossa, é tudo muito difícil, eu tenho que. É bicicleta, equipamento, é capacete, sapatilha, óculos, tênis, revisão, bike fit, fisioterapia, né? A potência que eu Inscrição tenho que de pedalar, prova. NP, não sei o quê. Uhum. Calma, né? Meu Começa. Deus, não vou fazer, né? Então, e aí tem o suplemento, tem o nutricionista, tem o médico do esporte, tem o ergo espirométrico, o MV2. É, Hum, é uma boa representação. Esse é um bom resumo do que é o é, triatleta. O... né? Então a gente Não, respira, tá tudo bem, a gente consegue começar do básico, né? eu lembro quando no começo eu ia muito naquela. São Paulo tem muito, né? As lojas, pra quem não sabe, umas lojas de doce, assim, né?
meio que vende tudo, né? Mas vende muito doce, muita Uhum, coisa assim. E uhum, tem toda esquina essas lojas. E eu comprava muita rapadura, levava muita rapadura uhum, para uhum, pedal. E às vezes eu começava, a minha cabeça era tipo, cara, às vezes eu fazia pedal longo, né? Nada muito específico de prova, nada, sei lá, vamos ficar 3 horas em Romeiros. Vamos levar. Aí eu queria levar todas as coisas que eu gostava de comer. Eu falei, cara, bora, vamos comer o que. Agora é o dia de comer as besteiras que É eu o quero. piquenique, é o É. piquenique. Aí eu botava bisnaguinha com Nutella, bisnaguinha com doce de leite, levava a É. rapadura, paçoquita, paçoca, eu levava um monte de coisa. Eu falei, cara, tem que botar a caloria pra dentro. Opa. E aí era botar caloria pra dentro. Então eu falei, vou me divertir um pouco. Às vezes, né, tava bem restrito. Eu era muito, assim, muito, ou faz ou não faz. Eu não sou muito bem do faz mais ou menos. Não, ou faz ou não faz. Às vezes eu falo, não, então já que é pra comer Nutella, eu vou comer pedalando. E aí comi esse Uhum, negócio. E eu lembro que o primeiro a prova de meia distância que eu fiz foi o Challenge de Floripa. Eu levei bisnaguinha com doce uhum. de leite. E eu botei no canote da bike todo. E todo bonitinho lá, aí botava um pouquinho de sal no doce de leite, até para quebrar o excesso de doce, botar um sal para dentro. Uhum. Foi ótimo, fiz. Eu lembro, foi a minha melhor prova, assim, que ficou por anos essa prova. Aí falei, tipo, deu super certo e tal. Aí eu, pô, que bom, vou fazer só isso, né? Tipo, posso comer e tudo fazendo bem, comendo doce de leite, tipo, bisnaguinha é bom demais. Aí a outra prova que eu fui Uhum. fazer foi o 70.3 em Palmas, né? Pra galera que não sabe, teve 2 anos 70.3 em Palmas. Um era Floripa em novembro, meio Uhum. chuvosinho e tal. O outro era Palmas, que era 72 graus às 5 da manhã, né? Uhum. Eu fiquei entalado com as bisnaguinhas, porque você já tá. Não tinha esse papo de eletrólito, Uhum. nada. A galera era cápsula Uhum. de sal, cápsula mesmo, né? De sal a galera levava às Sim. vezes. Uhum. E você, obviamente, estava desidratado, porque era muito quente o dia É. inteiro e tal. Uhum. É, a E boca fica branca, né? Não tem nem saliva não direito, tem. né? Aí você vai lá, por mais que seja bisnaguinha com doce de leite, vira uma maçaroca na boca, né? E aí você lembra do colégio, né? Que a digestão do amido começa na saliva, não é isso? Ó, eu lembro. E aí não tinha saliva. Então, ficava aqui. Conclusão, eu falei, meu Deus, eu saí para correr todo quebrado. Eu falei, tá bom, Gabriel, chega, né? Vamos comprar gel, vamos levar gel nas provas? Deu, legal, muito bonito. Aí nunca mais eu fiz. Mas eu adorava levar bisnaguinha com doce de leite no pedal. E, enfim, acabou na prova, mas nos treinos funcionou bem. Era uma alegria. Para longa distância, eu converso muito com os pacientes que vão fazer ciclo de Ironman, né? Eu converso muito com o que no meio do pedal, se vai ter uma quebra de paladar ou não. E aí, muitas vezes eu coloco, a gente treina isso, faz isso nos treinos, né? Ou às vezes os pacientes esquecem, eles pedem, eu coloco, eles esquecem de levar e vai só com o gel mesmo, né? Eu falo, pô, aí não dá, né? Planejei tudo aqui, te dei né? Te dei esse Te brinde e dei o você não aproveita. privilégio da bisnaguinha, né? Eu falei, uma bisnaguinha com Nutella, ok. Combinado? Combinado. Eu coloco, você não leva. Mas é um momento que muitos pedem, né? Tipo, uma quebrinha ali, aí você fala, nossa, é a hora do que eu mais amo. Uma coisinha ali no meio da prova, para ter essa quebrinha de paladar. Lu, eu tenho uma pergunta aqui de um paciente seu, Vitor Valente. É. Ele. Ah, A gente tem um grupo de membros do Mundo Tri, eu mandei lá, falei que ia gravar com você. Aí ele, ai, minha Nutri. sim. E a pergunta dele é qual a importância do ajuste individual de consumo de carbo para as provas longas e o impacto da falta de acompanhamento na performance. Ah, é muito legal porque o Vitor, ele além de ele ser assim uma pessoa incrível, ele é um treinador assim, ele é um pai, né? Ele é mais que um treinador, ele pega na mão, ele é um pai. E é uma das coisas que ele mais mostra, né? Quando ele sente que algum aluno dele está indo para uma distância longa e está assim com um pouquinho mais de resistência em relação à nutrição, ele sempre coloca isso como um fator muito importante. Hum. E aí o impacto disso, né, desse consumo.
lógico, a gente vai fazendo, né, todo um acompanhamento, mas assim, o impacto negativo se você não faz, né, um acompanhamento, não entende, né, como que é o seu consumo energético fisiológico, que é a energia que o nosso corpo precisa para a gente sobreviver, né, que é o nosso metabolismo basal. Uhum. Se a gente não, né, não tem esse conhecimento, né, de como que está o nosso metabolismo, quanto que o nosso corpo demanda de energia por dia, mas a gente tem a nossa carga de treinos diário, né? Então você soma, você tem o seu basal, você tem as suas atividades do dia a dia e você tem a sua demanda energética por dia de atividade. E isso você começa no período de base, é uma coisa. Me inscrevi numa prova de distância longa. Isso vai subindo conforme, né, a sua demanda de treinamento vai aumentando. A demanda aumenta em tempo de treinamento e intensidade de cada treino. Se você permanece no mesmo, com o mesmo consumo, com a mesma estratégia para a base, e você vai migrando e não tem um acompanhamento que isso vá evoluindo junto com a sua planilha de treino, você começa a ter uma deficiência energética. Isso a longo prazo, se você não vai fazendo os ajustes necessários, você começa a gastar muito mais do que você repõe. Se você continua treinando, não, tô treinando, tô cansado, mas vamos lá, vou treinar, vou treinar. E você continua com com esse mesmo consumo diário, aí você começa a sentir realmente fadiga, dificuldade de recuperação. Muitas vezes essa demanda surge também com uma falta de ajuste, né? Você tem que treinar mais, você trabalha muito, você começa a prejudicar teu tempo de sono, porque muitas vezes você tem que acordar mais cedo para entregar o treino, e aí você trabalha, e o teu trabalho vai até tarde, começa a virar uma bola de neve, e aí você, né, tá treinando muito, não está ingerindo quantidade de calorias macro e micronutrientes suficiente, dormindo pouco, aí é um convite, quase, né? É uma probabilidade muito grande de você sofrer alguma lesão. Legal. É, isso aí. Você foi falando, vai vendo que a conta não bate, e acho que talvez a grande diferença que eu vejo quando a galera fala do atleta de alto rendimento, é que o alto rendimento ele também prioriza o descanso, né? Ele tem um descanso mais longo, ele consegue. E às vezes a galera quer treinar igual atleta profissional e, né, tipo, não, vou treinar 40 horas, beleza, mas se você for dormir 3 horas por dia, uma hora, né? A sua profissão Uhum, não é essa, né? A sua profissão uhum, é outra. Você não vai servir na profissão, ou, né? Não vai conseguir performar, né? Na profissão e tudo. uhum, E aí vem a é, lesão, que aí frustra, aí vem todo. Pronto, uhum. E Vitor. muitas vezes as pessoas acham que, às vezes, eu tô muito cansado, o treino não tá rendendo. As pessoas ligam muito a sono, e às vezes pode ser sono, né? Pode ser falta, né, de horas dormidas, mas também tem uma suplementação que está ineficiente, uma alimentação que está ineficiente. Então, assim, é uma matemática. A planilha de treino tem que acompanhar, a alimentação tem que acompanhar a planilha de treino, né? Então, é necessário você ter um acompanhamento, né, um acompanhamento pensando, né, num aumento, numa mudança, né, de uma mudança de rotina de treino, né? Se você está saindo de uma distância curta, se você vai para uma distância média, isso já tem um impacto relevante, mas assim, tem muita gente que consegue administrar, mas existe uma importância, você está dobrando a distância e os treinos vão, né? Também ser proporcionais ao que você está buscando de prova de tempo de treino, né? Então, isso também é válido para meia distância, quando você dobra para uma distância longa, né? Um Ironman. Não, com certeza. Lu, deu já, ó, nosso primeiro, mais uma hora de papo aqui já.
Nosso primeiro papo, agora, primeiro de muitos. Te agradecer por esclarecer já algumas coisas aqui, algumas dúvidas que eu tinha também, alguns preconceitos também, principalmente da curta distância, que eu achava que era menos ainda. Uhum. E vamos fazer mais. Fazer mais. Não, não vamos É, esperar mais um ano, não. Porque eu também, a galera vai ficar curiosa para saber quem é seu próximo atleta, a gente precisa atualizar. a gente precisa atualizar, a gente precisa atualizar. Mas obrigado, viu, por topar gravar com a gente, tá aqui e trazer, esclarecer todos esses temas aqui. Eu agradeço demais o convite, muito obrigada. Eu acompanho você desde lá da pandemia, com os informes. Então, eu fico muito É, feliz de tudo que você vem conquistando, tudo que o canal cresceu, a proporção que tomou, né? Então, você tendo contato tão próximo com os nossos maiores ídolos, né, do Brasil, do mundo, é muito gratificante ver tudo que você está construindo e muita coisa, tudo que vai, tudo que virá ainda, né? Então, parabéns, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. pô, eu vou chorar, tá vendo? Eu também sou igual Edu, eu sou chorão, não me deixa, não fala muito, não. Imagina a primeira chegada do Edu no profissional, vou chorar eu e ele lá, vamos ficar os dois lá. Vai ser assim um auditório chorando, né? Mas obrigado, Lu. Então, portas sempre abertas e vamos trazer mais conteúdo pra galera juntos. Vamos sim. Muito obrigada. De nada. É isso, galera. Esse foi mais o MT Cash. Nos vemos na semana que vem. Valeu.